Que o Espírito Santo revele Jesus ao coração daqueles que não conhecem. Que o Senhor, meu Deus, responda, abençoe e conduza tudo, e que tudo seja para a glória, honra, louvor do teu santo nome. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e cremos que o Senhor é fiel. Faça, Senhor, mais uma vez resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar. Controla mais uma vez a atmosfera neste lugar, através da tua presença. Dissipa, Senhor, tudo que condiz com as trevas e abençoe, e que haja transformações e respostas para a glória e honra do teu santo nome. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és. Feche os olhos e cante. Que me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. Minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. Minha canção e meu louvor. Com os olhos fechados, olha assim, em nome de Jesus. Te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, por este privilégio, Senhor, de podermos te buscar. Pedimos em nome de Jesus, nos abençoe, perdoa os nossos pecados, falhas, limpa, Senhor, nosso coração, nossa mente, dai-nos condições de ouvir a tua voz, de renovar as nossas forças, de glorificá-lo. Que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. Deixe-me dar uma orientação. Nós já falamos sobre isso aqui há uns 3 meses atrás, mas eu quero enfatizar novamente. Abra sua Bíblia no Salmo de número 35. 35. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra
destra me sustenta. Tu és a minha provisão, em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz, então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus. Nada me será impossível. Nada me será impossível. Antes de ler, é sempre bom enfatizar que, assim como Jesus é o mesmo de ontem, hoje o será para sempre, não há mudanças. A palavra dele é a mesma. Então a palavra de Deus não envelhece. Ela não fica ultrapassada. Nós temos visto alguns líderes caídos, posso dizer até endemoniados, que para colocar em prática os seus objetivos, alguns têm dito, não, mas tem que atualizar a Bíblia, tem que atualizar a palavra de Deus. Outro dia um dizia, nós temos que inclusive ver a situação dos homoafetivos na igreja, né? Porque essa é uma situação agora desse tempo e tal, porque eles querem introduzir homossexuais e lésbicas no ministério, ou eles querem ver a igreja se enchendo de homossexuais que não se libertam, não se arrependem, porque eles não pregam sobre isso. Então eles dizem que tem que atualizar, não existe isso. Lá em Gênesis 2, Deus falou, deixará o homem, primeira vez que ele falou sobre casamento, ele disse, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Não está falando de se ajuntar. Eu vou me ajuntar o cara vai se ajuntar com a mulher vai se juntar com o homem, não. Ele está falando de casamento, de aliança. Então, casamento, para Deus, é entre um homem e mulher, acabou. Aí você diz, não, mas tem até igrejas por aí, casando pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Isso não é casamento, isso é abominação, abominação. E esses pastores vão se amaldiçoando. Então, para você entender que o que está aqui não muda, não muda. Então, o casamento para Deus é entre homem e mulher, e será sempre assim. Amanhã vem alguém, como hoje já acontece, e diz, não, mas dá para casar homem com homem, mulher com mulher. Isso não é casamento, isso é abominação. Abominação. Porque a palavra de Deus tem que se atualizar, não existe isso. Então, muitos cristãos, eles vão caindo nessa conversa de que tem coisas na Bíblia que no passado, hoje não é bem assim. Não caia nessa nunca. O que foi dito, escrito, determinado por Deus há milhares de anos atrás, como exemplo aqui do casamento, milhares de anos atrás, isso permanece e vai permanecer, não tem mudança isso. Então tem cristãos que eles vão, por um lado, aceitando o que não deveriam aceitar na vida, e outros vão deixando de viver o que está na Bíblia, porque acham que não há, que os tempos mudaram. Isso não existe. Então existem cristãos
que, por exemplo, eles não oram, eles não vivem uma vida de oração, porque eles ouviram, ou eles acham que a oração é uma coisa ultrapassada. Essa coisa de viver uma vida de oração, se empenhar na oração, é ultrapassado. Então eles não oram mais. Eles vão no culto lá, domingo, tal, pulam, cantam um pouquinho e vão embora. Eles não têm uma vida de oração, porque não, o negócio de oração é para trás, não existe isso. O que está aqui, está aqui. Então eu queria falar um pouquinho hoje a respeito do jejum. Falamos aqui há 3, 4 meses atrás, eu não tenho certeza, a respeito do jejum. O jejum é uma prática da vida cristã. O jejum é a prática da vida cristã. Esse não é um assunto muito agradável para muita gente. Por quê? Porque muitos cristãos, eles querem colher muita coisa com Deus, mas eles não querem plantar. E existem aqueles que dizem, não, mas essa coisa de oração também é ultrapassado. Essa coisa de jejum também, isso é coisa do passado. Tanto a oração como o jejum tem uma importância tão grande que Jesus, depois eu vou ler, Jesus explicou como é que você tem que orar, como é que você não tem que orar, como é que você tem que jejuar e como você não deve jejuar. Ele explicou a oração como funciona e o jejum como funciona. Então, assim como tem muitos cristãos que não se empenham para uma vida de oração, existem muitos cristãos que eles também não praticam o jejum. Eles não fazem jejum. Ou eles só vão fazer jejum, ou só fazem jejum, se eles estiverem numa situação muito difícil na vida. E isso é um grande erro, porque o jejum é uma coisa poderosa, importantíssima, e a Bíblia mostra isso claramente. O jejum é uma abstinência que se faz de alimentos, muitas às vezes também de líquidos, de água, por um objetivo espiritual. Isso tem uma força muito grande, isso tem uma importância muito grande. Mas se você for verificar nos nossos dias, quais são os cristãos, ou quantos são os cristãos que de fato oram e que também jejuam? São poucos. São poucos. Eles não sabem da importância que tem tanto a oração como também o jejum. O jejum não é, e é bom que se diga, não, aquele jejum que se faz lá, alguém diz, você vai fazer o exame de sangue, tem que vir em jejum. Aqui não é o jejum por um objetivo espiritual. É um jejum, é uma abstinência que se faz por causa do organismo, para que o exame possa diagnosticar melhor a situação da pessoa. É mais ou menos isso. A pessoa vai fazer uma cirurgia, vai ficar em jejum. A mulher vai dar à luz, você tem que ficar algumas horas em jejum para evitar alguns outros problemas. Isso é uma coisa. O jejum que a Bíblia ensina que devemos fazer é uma abstinência por um objetivo espiritual. Objetivo espiritual. Objetivo espiritual. O jejum não é só para você dizer para a sua boca ou para o seu estômago, você não manda tanto. É bem assim. Você, quando o cristão faz um jejum, ele está renunciando à vontade dele. Mas o jejum tem uma importância muito grande para nos humilharmos diante de Deus. Nos humilharmos. Para que jejum? Por que jejum? Porque esta é uma forma importantíssima de nos humilharmos diante de Deus. Você sabe que o orgulho
é um dos maiores obstáculos para que uma pessoa seja abençoada por Deus. Então, quando o cristão se dispõe a jejuar, seja para ele se fortalecer, seja para ele obter vitória diante de uma situação, seja pela libertação de alguém, seja pela obra de Deus, existem muitos motivos pelos quais nós podemos jejuar, mas o que acontece acima de tudo quando se jejua? Se humilha diante de Deus. É uma maneira de você, como se humilhar a sua alma. Não é só dizer para a sua boca ou para o seu estômago: ó, você não manda tanto, tá? Você não está no controle, não. Não é só isso. É que através do jejum nós nos humilhamos diante de Deus. Jesus disse: quem se humilha é exaltado, quem se exalta é humilhado. A Bíblia diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte. Só que, além de ser uma atitude de humilhação diante de Deus, o jejum fortalece espiritualmente. O jejum traz uma consciência espiritual melhor. O jejum ajuda a pessoa, de repente, a limpar a vida em relação ao pecado. O jejum é uma arma contra o diabo, contra os demônios. O jejum tem uma importância tão grande que Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele entrou em jejum e jejuou por 40 dias. Ele fez um jejum normal, que é aquele jejum de abstinência de alimentos, mas ele bebia água. Quando ele terminou aqueles 40 dias de jejum, aí ele foi tentado, ele teve um enfrentamento com Satanás, e foi tentado. Satanás disse: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque sabia que ele estava em jejum, e há 40 dias ele não comia nada. O diabo queria que Jesus usasse o poder para favorecer a vontade dele e se submetesse a ele. E Jesus, através da palavra, foi combatendo Satanás até que ele foi derrotado ali mais uma vez. O jejum tem uma importância muito grande, mas às vezes muitos cristãos, o que eles fazem? Existem aqueles que pensam que essa coisa de esse negócio de fazer jejum era antigamente. Antigamente os cristãos, os crentes faziam jejum. Hoje não precisa tanto. E outros, além, existem os que acham que é coisa para trás, passada, antiga, atrasada, e outros às vezes não faz. Por quê? Porque ou eles não entendem a importância que tem, porque em muitos lugares não se prega sobre jejum, assim como não se prega sobre oração, não se prega sobre jejum. Muitas das vezes, por acomodação, eles não fazem. Então, aqui no Salmo, eu vou ler vários versículos para facilitar. Salmo 35, versículo 13. Davi estava falando, inclusive, de outras pessoas, o que ele fazia em relação a outras pessoas. Salmo 35, versículo 13. Ele disse: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, se referindo a pessoas que inclusive eram adversários dele, outros se fingiam de amigo e tal, ele disse: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu afligia
a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito, prostrava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Olhe para mim, por favor. Então, não esqueça, olhe um pouquinho. O orgulho é chamado de princípio de Satanás. O orgulho é uma dos obstáculos maiores para que uma pessoa seja abençoada por Deus em qualquer coisa. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus, ele resiste aos soberbos. É como se colocasse a mão, daí você não passa. Ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então, quando o cristão, com objetivo, de todo o coração, com empenho, ele faz um jejum, seja para ele se fortalecer, seja porque ele precisa vencer uma batalha, seja em favor de alguém, seja pela obra de Deus, seja, enfim, ele está fazendo um jejum com objetivo. A primeira coisa que acontece é que ele está como se humilhando a alma dele diante de Deus. Ele está se humilhando, ele não está só resistindo à sua vontade, mandando uma mensagenzinha para a sua boca, para o seu estômago: você não manda tanto, tá? Você não é o meu mestre. Não é só isso. Ele está se humilhando diante de Deus. E muitos cristãos, o que acontece? Eles não vivem isso. Ou eles ficam esperando que uma situação muito difícil aconteça na vida deles. Aí eles dizem assim: eu vou fazer um jejum. O jejum não deve ser praticado só em momentos difíceis, só diante de lutas. Ele tem que ser uma prática que acompanha a vida do cristão. Não estou dizendo que você vai jejuar todo dia, 31 vezes no mês. Não é isso. Mas se você é um cristão, você tem que viver uma vida de oração. E você tem que ter o jejum como uma prática na sua vida, ainda que tudo esteja indo muito bem. Não estou enfrentando nenhuma luta. Você precisa continuar humilhando a sua alma, todos nós. Eu preciso humilhar a minha alma. Os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos perante sob a poderosa mão de Deus. O diabo sabe de tudo isso. Sabe de tudo isso. E trabalha para que a cada dia os cristãos se tornem mais frios, carnais. São cristãos que dizem: eu estou seguindo Jesus, mas eles não oram, eles não têm uma prática de oração todos os dias. Eles dizem: eu estou seguindo Jesus, mas eles não fazem jejum, ou eles fazem jejum apenas quando estão num momento difícil. Vamos ler aqui Mateus 6, por favor. Mateus capítulo 6. Jesus, versículo 16, ele ensinou a respeito da oração. Vamos ler aqui primeiro um pouquinho, versículo 5. Ele tanto falou da oração como falou do jejum. Ele disse: quando orardes, olha um pouquinho, quando diz assim, e quando orardes, ele não está dizendo assim: se você orar, se você tiver a opção de orar, não, quando orardes, isso significa o quê? Ele está esperando que os seguidores dele orem. Quando orardes, está esperando que eles orem.
Então não há como seguir Jesus, dizer eu sou um verdadeiro seguidor de Jesus, se não há oração, se não há jejum, se não há submissão à palavra dele, se não há uma série de coisas. Então, ele disse, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, aí ele está falando de uma situação discreta. Você pode, nós não oramos só dentro do quarto, nós oramos aqui na igreja, é uma reunião coletiva, o pastor ora no altar, a gente pode orar por pessoas, às vezes a gente vai orar por uma pessoa no hospital, às vezes a gente ora diante de outras pessoas por causa da situação que requer aquilo, mas aqui está falando de uma coisa individual. Então, quando você for orar, ele disse, não seja como os hipócritas, né? Porque os hipócritas queriam orar no meio da praça, chamar a atenção das pessoas, dizer, pô, estou orando, dá uma de que é espiritual. Não, quando orares, ele diz, tu, porém, versículo 6, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, faça uma oração sincera, seja sincero com Deus, faça de coração, entra lá no teu quarto e em secreto você vai orar. Então, aqui é a oração. Depois ele fala, versículo 16, sobre o jejum. Ele disse, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Olha um pouquinho para mim. Então, você vai fazer um jejum, isso é importante. Isso é uma coisa com objetivo espiritual. Você quer se humilhar diante de Deus, não precisa ficar expondo para os outros desnecessariamente. Então, quando você jejuar, não faça como disse ele, os hipócritas. Por quê? Porque os hipócritas faziam jejum, ficavam com o rosto abatido, né? Como quem está sofrendo muito e tal, porque eles queriam aparecer para os homens. Não. Ele disse, quando jejuardes, tu, porém, versículo 17, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, olha um pouquinho para mim. Então, isso não é uma coisa de denominação. Tem denominação que gosta, que acha bom jejum, tem denominação que não gosta. Isso não existe. Isso é uma prática da vida cristã. Então, o cristão, independentemente se ele está passando por momentos de grandes vitórias ou enfrentando lutas, ele tem que ter uma vida, ele tem que ter a oração como uma prática na vida dele. Eu preciso orar todos os dias. Não é de vez em quando. Eu preciso ter todos os dias o meu momento de oração, o meu momento de falar com Deus, de pedir, de orar, de agradecer, de procurar. Eu tenho que ter a minha vida de oração. Muito bem. Em relação ao jejum, tem que ser uma prática na vida do cristão. Você não vai jejuar 31 vezes no mês. Não. Mas eu tenho que fazer jejum. Por que eu tenho que fazer jejum? Porque eu preciso me humilhar. Esta é uma maneira de me humilhar diante de Deus. Então, eu preciso fazer jejum. O que isso vai me trazer? Quando você se humilha, você é exaltado. Esse já é o primeiro ponto. Mas o jejum vai te fortalecer espiritualmente. Você vai ter mais força espiritual. Através do jejum, você vai ter uma consciência das coisas espirituais melhor, você vai entender melhor as coisas de Deus.
a vontade de Deus. Através do jejum, você pode buscar direção para a sua vida, em qualquer aspecto da sua vida. O jejum pode te trazer direção. Através do jejum, você pode abençoar pessoas. Tem lá o meu filho, é um exemplo. O meu filho, ele é perturbado, ele é oprimido, ele é viciado, ele é não sei o quê. Eu posso fazer um jejum por ele, esse jejum pode abençoá-lo, ajudá-lo na libertação dele de qualquer pessoa. Eu vou fazer um jejum pela obra de Deus. Eu vou fazer um jejum. Existem diversos motivos pelo qual a gente pode fazer jejum. Tem objetivo para isso. Jesus disse aos discípulos que não conseguiram expelir um demônio do garoto que tinha ataques, que vivia possesso. Foram lá expulsar o demônio, não conseguiram, o demônio resistiu, ficaram com vergonha, levaram o garoto, o pai levou o garoto para Jesus. Jesus então expeliu o demônio. Aí os discípulos com vergonha foram lá perguntar, depois no cantinho, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Porque esta casta, essa espécie, só sai com oração e jejum. Tem situações, batalhas espirituais, situações onde existe a atuação de demônio. Aquele demônio só vai sair por meio da oração e do jejum. Oração e jejum. Jesus deixou isso claro. Esta casta, quer dizer, essa espécie de demônio que estava nesse rapaz, essa espécie só sai com jejum e oração. Por quê? Porque o jejum fortalece a oração. O jejum traz um poder espiritual para a pessoa. O jejum traz um poder espiritual para a pessoa. Mas se a pessoa não faz, não acontece nada. Aqui no livro, vamos ler aqui, 2 Crônicas, eu vou apenas citar alguns exemplos. 2 Crônicas, capítulo 20, a passagem todo mundo conhece. Vários inimigos se levantaram contra Josafá e o povo de Judá, o povo de Israel, que vivia lá. 2 Crônicas 20. Depois disto, acharam? Depois disto, os filhos de Moabe e Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Vários inimigos de uma vez contra ele. Versículo 3, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou o quê? Apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades veio gente para buscar o Senhor. Olhe para mim, por favor. Então, ele estava lá. Vários inimigos se levantaram contra eles. Eles não tinham a mínima possibilidade de vencer aquela situação. O que fez Josafá? Se pôs a buscar a Deus, chamou toda a nação, todo o povo, todo mundo vai jejuar. E aí eles se reuniram em jejum para buscar o socorro de Deus. E Deus respondeu extraordinariamente, destruindo todos aqueles inimigos sem que eles precisassem puxar a espada. Por que jejuaram? Porque entenderam que precisavam se humilhar diante de Deus e precisavam da manifestação do poder de Deus na vida deles. Livro de Esdras, é só você passar o livro de 2 Crônicas, você vai encontrar o livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. O povo de Israel nessa época estava
exilado, né, na Babilônia. Mas Deus agiu e Esdras, olhe um pouquinho para mim, o que era Esdras? Esdras era um sacerdote e uma espécie de profissional da escrita, era aquele sujeito que escrevia as leis, né, as coisas importantes nos pergaminhos. Ele era um profissional da escrita e era um sacerdote. O que aconteceu? O rei permitiu isso com a intervenção de Deus, que um grupo de judeus que estavam exilados pudesse retornar para Jerusalém. Eram 2.000 famílias, 8.000 pessoas tinham que fazer uma viagem de 4 meses de volta para Jerusalém, e levaram consigo objetos valiosos que pertenciam ao templo de Deus. Eles tinham que viajar 4 meses a pé, tinham que passar por lugares perigosos, não tinham arma, não tinham condições de enfrentar inimigo nenhum. O que fez o sacerdote? Versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos, pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos concedeu. Amém? Então, olha um pouquinho, ele recebeu do rei a autorização: você vai levar esse grupo, eram praticamente 8.000 pessoas, 2.000 famílias, para Jerusalém. E ele havia dito ao rei, ele pregou para o rei que a boa mão de Deus era com aqueles que estavam voltados para ele. E aí ele ficou com vergonha: como é que eu vou agora, depois do que eu confessei para o rei, falei para o rei, preguei para o rei, como é que eu vou agora pedir exército, gente para nos proteger? Não vou. Ajuntou todo mundo no rio, à beira do rio, proclamou um jejum para que Deus desse a eles jornada feliz, para que Deus os guardasse, e Deus os abençoou, e ficou claro, para nos humilharmos diante de Deus. Então, ora, é muito importante, e isso não é só o Antigo Testamento. Aqui no livro de Atos, capítulo 13, igreja primitiva, esta foi, vamos dizer, a primeira. Atos 13, versículo Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo-lhes as mãos, os despediram. Então, olhe um pouquinho, igreja primitiva. Então havia ali homens, né, que foram escolhidos por Deus para anunciar o Evangelho. O que eles fizeram? Oraram, jejuaram, buscaram a Deus, o Espírito Santo deu a direção.
dizendo: escolhe, separa Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé para a obra. Então, aqueles dois foram enviados para um trabalho missionário pela direção do Espírito Santo, e porque eles oraram e jejuaram. Oraram e jejuaram. Então, a Bíblia está repleta de exemplos, diversas situações que foram transformadas, direção foi dada, vitórias foram alcançadas, porque houve oração e houve jejum. Então, muitos cristãos, eles, muitas das vezes, existem cristãos que regularmente eles fazem jejum, estejam com problemas ou não, mas são poucos. A grande maioria, quando ouve sobre oração, já se sente meio incomodado. Negócio de orar, eu quero ir lá no culto, tal, acabou ali, negócio de orar, separar momento para orar, não quero muito não. Quando se fala de jejum, então, que aí entra a boca e o estômago, não é? A boca e o estômago. Aí arrebentou. Muitos querem crescer espiritualmente, querem se fortalecer, querem obter vitórias, querem ter direção, eles querem colher tudo, mas eles não querem, muitas das vezes, fazer o quê? Plantar para aquilo. Então é preciso, não é só o pastor que tem a obrigação, ao pastor que tem que jejuar, ou a esposa do pastor que tem que jejuar, não. Todos nós precisamos praticar o jejum, porque todos nós precisamos nos humilharmos diante de Deus. Esta é uma das maneiras importantes para que venhamos nos humilhar diante de Deus. Todos nós precisamos fazer jejum, porque nós precisamos fortalecer espiritualmente, porque precisamos ter condições de ouvir melhor a voz de Deus, porque enfrentamos lutas, situações que muitas das vezes, ainda que a pessoa, o cristão, ele já está liberto, não há nenhum demônio no corpo dele, ele está liberto, mas muitas das vezes ele enfrenta situações, às vezes dentro da própria casa, na própria família, na vida, muitas das vezes situações levantadas pelo diabo, que por trás delas existe a atuação dos demônios. Você precisa estar forte espiritualmente para vencer as batalhas que surgem, as batalhas que existem. Muitas das vezes não se faz jejum nenhum, ou quase nenhum, então se espera, eu vou esperar que as coisas fiquem bem apertadas para mim, aí eu vou fazer jejum. Não, você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer a sua parte, você tem que ver a sua parte. Tem pessoas que têm problemas de saúde, de repente a pessoa tem um problema de diabetes, enfim, sei lá, um problema de saúde grave, é uma situação grave. Ô bispo, eu não posso fazer jejum porque eu tenho um problema de saúde grave. Converse com o seu médico, veja a sua possibilidade. Às vezes, a pessoa não tem um problema grave que impede de jejuar, mas a pessoa às vezes não jejua, por quê? Por falta de uma determinação. Eu não posso dizer jejue tantas horas, tantos dias, eu não posso. Nós podemos até fazer na igreja, muitas das vezes chamar as pessoas, vão fazer um jejum coletivo tal dia, por isso, por aquilo outro, para abençoar a todos. Sim, mas independente disso, é a pessoa que tem que ter determinação. Quando a pessoa está determinada, seja para o bem ou para o mal, ela está determinada. Em 2000, são testemunho do que eu vi, né? Em 2011, Deus deu a direção para ir
lá no Monte Sinai e em Israel, para orar. O objetivo era orar. Então, para você chegar no Monte Sinai, você tem que chegar na cidade do Cairo, que é a capital do Egito, lá onde tem aquelas pirâmides. Dali, do Cairo, você tem que ir de ônibus 8 horas. Não tem avião para lá, para a região do Monte Sinai, não existe isso. Você tem que viajar 8 horas de ônibus. Quando você chega na região do Monte Sinai, e você vai viajar horas e horas e horas, são aquelas, não são rochas, é uma espécie de minério avermelhado que só existe lá. Você vai ver aquilo por horas e horas, é só montanha daqui, não tem árvore, não tem nada. A 2 quilômetros da subida do Monte Sinai tem uma pousada. Então você chega lá, você tem que vai para aquela pousada, é o que praticamente todo mundo faz, fica naquela pousada ali. E você tem que subir o Monte Sinai à noite. Você tem que subir à noite. Por que à noite? Porque são 6.000 metros lá em cima. O topo lá dá 6.000 metros e pouco. E você não consegue subir durante o dia por causa do calor. Então, viajamos, um grupo tem até uma foto ali de 42 pessoas, eram de uma igreja. Eu não conhecia nenhum deles, fui pela agência e juntamos lá na caravana. A maioria, eu e mais 2 pessoas, não éramos descendentes japoneses, o resto era ou japonês ou descendente. São de uma igreja normalmente trabalham com japoneses. Desses 42 que tinha, devia ter a metade uma idade boa, meia idade. Metade mais senhoras e senhores. Só 18 quiseram subir o Monte Sinai. Só 18. O resto não, porque muito trabalho, não sei o que, não quiseram. Tinha um senhorzinho, mais de 70 anos. Magrinho, mais de 70 anos. Ele disse: eu vou subir. Deus vai me ajudar, eu vou chegar lá em cima. A filha: não, pai, não vai, é perigoso, não vai. Tinha um médico nessa caravana, um rapaz de uns 40 anos, também não quis subir, conversou com ele, falou: sua pressão pode subir, pode não sei o quê, é muito longe, é muita coisa. Ele bateu o pé e falou: eu vou subir, Deus vai me dar força, eu vou chegar lá em cima. Não teve jeito, deixar ele ir. Subimos. Começamos à meia-noite. Na metade, 3 horas da manhã, encontramos um grupo de uma igreja de Belo Horizonte. Estava sentada numa pedra uma senhora com uma sonda. Ela me viu, ela: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, tudo bem com a senhora? Estou descansando um pouquinho com a sonda aqui. Fiz um propósito com Deus. Pela minha saúde, eu vou ter a honra de subir o Sinai. Deus abençoe a senhora. Subimos, começamos meia-noite, chegamos lá em cima 6 da manhã, 6 horas, subindo. E não tem negocinho tem lugar que é até perigoso. Você tem uma escada na mão de um, de outro, para passar para um outro nível. Não é um lugar que, tem estrada, não tem estrada. Os camelos só vão até a metade. Quem quiser subir de camelo, lá tem um camelódromo, lá em cima. É um lugar que fica um monte de camelo lá deitado lá. Paga, vai com o camelo até a metade, porque depois a estrada é tão estreita que os camelos não conseguem passar. Chegamos lá no topo do Sinai, 6 da manhã. Fui orar. O pessoal queria tirar só foto, ver o sol raiar, sabe? Eu subi aqui para ver o sol, não, subi para orar. Orei. Quando foi 7h30 da manhã, mais ou menos, tivemos que descer. Você tem que descer antes das 8.
Porque 8 horas da manhã vai fazer 50 graus lá em cima, 50 graus. Ninguém consegue ficar lá depois. Quando estávamos descendo, faltava uma meia hora para chegar lá em cima, encontramos a senhora com a sonda. Ela, pastor, estou chegando, Deus abençoe. Aquilo eu não esqueço. Aquilo eu não esqueço. Eu vi pessoas no grupo, gente de 35, 40, não vou subir não, cansa muito, não quiseram. E uma senhora com a sonda chegou lá em cima, e quando encontramos, ela faltava meia hora para ela chegar no topo, ela falou, estou chegando, pastor. Deus abençoe a senhora, eu vou cumprir o meu objetivo. Eu não esqueço disso, porque quando a pessoa está determinada, ela está determinada, ela passa por dificuldades. Então, se tratando de jejum, de repente tem um caso ou outro de alguém com uma situação de saúde, eu não posso ficar menos de 1 hora sem comer, sei lá, alguma coisa assim, não posso fazer. Até entendo, vai, conversa com o médico, vê a sua situação, não posso definir nada sobre isso. Mas tem pessoas que dizem, não, eu posso beber a minha aguinha, um remedinho, e fazer o meu jejum, sei lá, 2, 3 horas, mas eu vou fazer. É sim. E às vezes tem pessoas, cristãos, que não têm nenhum problema de saúde, nenhum. Não vou fazer isso aqui. Não vou fazer, evidentemente, porque eu não quero que ninguém acabe mentindo, pecando, eu não vou fazer. Mas perguntasse para alguns aí, qual foi a última vez que você fez um jejum? Nem sabe. Nem sabe. Então, ora, é muito importante lembrarmos disso. Não posso dizer que sou um seguidor de Jesus, mas eu sou um seguidor de Jesus que não oro. Só oro quando venho aqui na igreja e olhe lá. Ou eu sou um seguidor de Jesus que, negócio de jejum, não faço não. Por que não faz? Não precisa? Não, todos nós precisamos. Pode não estar acontecendo nenhum problema, eu preciso jejuar. É assim que o cristão tem que entender. Eu preciso jejuar por vários motivos, e um deles é que eu preciso me humilhar diante de Deus. Então, quando Davi e os outros, Esdras, fizemos um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos diante de Deus, eles precisavam de um milagre. Fazer aquela viagem de 4 meses, passar por lugares perigosos, levando gente desarmada, mulheres, crianças, idosos, levando coisas preciosas, sem armas, sem nada. Eles precisavam de um milagre. Jejum, oração e jejum. Aí alguns cristãos, não, mas são outras épocas. Outras épocas? Então não ore, então não jejue. Vamos ver até aonde esse pessoal vai. Não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque essa é uma necessidade. Então não é só dar uma mensagenzinha para a sua boca, opa, e o seu estômago, vou fazer um jejum para mostrar que você não manda tanto. Não. É com o objetivo de se humilhar diante de Deus. Se humilhar. E aí, não é fazer jejum para aparecer para os outros, não é bater no peito para os outros em jejum, não. Vai fazer um jejum, lembra do que Jesus disse. Já orientei aqui numa reunião. O casal cristão, marido cristão, esposa cristã, combina. Eu vou fazer um jejum amanhã, ou vamos jejuar amanhã, ou eu vou fazer, ou você vai, para não ninguém procurar o outro sexualmente falando. No período do jejum, você vai ter relação sexual. Você tem que fazer uma abstinência de alimentos ou de água. Tem um jejum que é um jejum normal, você se abstém de alimentos e bebe água. Tem o jejum absoluto, que você não... É assim, bom, aí é cada um, mas vai fazer um jejum curto, um período curto, eu posso me abster de alimento e de água, líquido. Vai fazer um jejum mais prolongado,
Então eu vou fazer abstinência de alimentos, vou beber água, beber água, vou beber água, vou fazer um jejum, não vou comer nada, mas vou ali numa tigela de açaí. Pô, não dá, né? Vou beber água. Não precisa falar com ninguém, marido, esposa, sobre isso. Vai trabalhar, vai para a escola, vai para cuidar da sua casa, cuida da sua casa. Não precisa expor para ninguém que está em jejum. Jesus disse: não faça como os hipócritas que acabam querendo aparecer. Não. Vai lá, lava o rosto, unge a sua cabeça, terminou o seu jejum, vai lá e ora. Vai lá e ora: Deus, estou entregando o meu jejum, te agradeço. Aquilo te fortaleceu, aquilo vai fortalecer a tua oração, aquilo pode te trazer vitórias, aquilo pode produzir muito fruto. Você fez, além de ter se humilhado diante de Deus. Mas se não tiver uma determinação, não faz nunca. Aí fica igual aquele pessoal que fica todo dia amarrando. Eu ia fazer o jejum hoje, mas fui lá, esqueci, tomei meu café. Está amarrado aí. Vou fazer amanhã. Aí no outro dia, daqui a pouco está lá de novo no café, na comida. Está amarrado, eu ia fazer hoje. Vai ficar amarrando a vida inteira. Vai ficar repreendendo a vida inteira. Tem que ter objetivo. Então, quando eu cito o que eu vi lá no Monte Sinai, para mim é testemunho de determinação. O mais idoso, porque ele era o mais idoso, ele falou: não, eu quero subir, eu quero ter a honra de subir nesse monte, eu quero ter a honra de orar lá, Deus vai me levar lá. Magrinho, idoso mesmo, você vê ele na foto lá, é o mais idoso que tem. E a filha apavorada, com medo, e outras pessoas, e o pastor também chegou e falou: não vai. Todo mundo dizia: eu não, falei: nada. Todo mundo dizendo para ele não subir, que ele podia passar mal, que a pressão dele podia disparar, que ele podia ter isso e aquilo. Ele falou: eu vou, Deus vai me levar. Subiu e desceu numa boa. E a outra, se eu imaginar uma mulher com a sonda, uma senhora de mais de 60 anos, na época, com uma sonda, a sonda pendurada, ela: não, eu vou chegar lá, fiz um propósito com Deus. Então aquilo ali para mim, foi: caramba. Quando a pessoa está determinada, está. E às vezes pessoas, não tendo impossibilidade, dificuldade, muitas das vezes elas não se empenham. Então, isso não é uma coisa minha, do bispo, da igreja do Novo Nascimento. Isso é bíblico, Assim como é preciso viver uma vida de oração por vários motivos, eu preciso jejuar por vários motivos. Um deles é se humilhar diante de Deus. É me humilhar diante de Deus. Tem que humilhar. Davi disse: eu humilhava a minha alma em jejum. Eu humilhava a minha alma em jejum. Então nós não podemos cair no erro de pensar: não faço mal a ninguém, prejudico ninguém, sou uma pessoa legal, e achar que não precisa se humilhar, porque isso já é um sinal de orgulho, quando se acha que eu não preciso me humilhar. Quem é que não precisa se humilhar? Claro que precisa. Deixa eu ler aqui rápido, por favor, para a gente poder orar. Epístola de Pedro, para não estender muito. Capítulo 5. Primeira epístola de Pedro 5, lá atrás, tá? Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos
exalte. Amém? Então, o jejum, não esqueça disso. É a única maneira de nos humilharmos diante de Deus? Não. Mas é uma das maneiras. E não caia, não caia, a gente vai ver, olha um pouquinho, a gente vai ver, já estamos vendo, nós vamos ver, cada dia mais, pessoas usadas pelo diabo, dizendo assim, não, mas esse negócio aí está ultrapassado, esse negócio aí, cada dia. Até porque tem determinadas mensagens, orientações, que elas não são agradáveis aos ouvidos das pessoas. E muitos pastores, eles não querem ficar mal, eles não querem constranger, eles não querem pregar uma coisa que, não é uma coisa legal para todo mundo ouvir. Eles não querem, eles não têm coragem para isso. Nós temos a obrigação de passar o que está na Bíblia. Amém? Eu preciso jejuar, você precisa jejuar, o outro precisa jejuar, todo mundo precisa jejuar, todo mundo. Todo mundo precisa se humilhar, todo mundo precisa humilhar a alma diante de Deus, todo mundo. E o jejum é uma dessas maneiras. Eu quero fazer oração. Se você tem, olha um pouquinho, se você diz, bispo, graças a Deus eu tenho praticado o jejum, regularmente eu faço jejum, estou seguindo o que diz a Bíblia, o que Jesus disse, o que a palavra de Deus diz, graças a Deus. Se você diz, não, tem alguns, que diz assim, eu não sou muito bom com esse negócio de jejum. Não tem negócio de ser muito bom com o negócio de jejum, é fazer o jejum. Não existe, eu sou bom com essa coisa de jejum, não tem isso. Eu não sou muito bom com essa coisa de oração, não tem isso. Todo mundo precisa orar, todo mundo precisa jejuar. Então, se você diz, eu não tenho feito isso, então você está deixando de praticar uma coisa determinada na Bíblia. Jesus disse, quando jejuardes, como quem diz, eu estou esperando que os meus seguidores façam isso. Quando jejuardes, aí você não faça como os hipócritas. Fazer um jejum, ficar com o rosto abatido e ficar dando de que está triste e tal, para parecer para os homens que você está jejuando. Não, é questão de sabedoria. Já explicamos isso aqui. A esposa, a mulher, casada com o marido incrédulo. Meu marido é incrédulo, ele não vai entender sobre o jejum. Então eu vou fazer um jejum em determinado horário que não tenha problema, que o meu marido não vai me procurar sexualmente falando, ou que eu uso a sabedoria, e vice-versa. Não tem uma situação assim? Não tem. Então eu vou fazer, eu vou procurar jejuar, porque isso vai me abençoar, e vai abençoar. Amém? Vai abençoar. Inclusive, se você quiser, nós vamos fazer um jejum, se você quiser, não é obrigado não, e você não está preso só esse dia, mas se você quiser, nós vamos fazer na quarta-feira. Membros daqui, pastores, esposas, obreiros lá do Rio de Janeiro, nós vamos fazer um jejum coletivo na quarta-feira, durante 7 quartas-feiras. Se você quiser, aí você vê, se você vai fazer um jejum, pelo menos, mínimo assim, não é o mínimo, é um jejum de 3 horas, isso é o mínimo, porque a pessoa também não come toda hora, Você não come toda hora, come toda hora? Hein? Se você tomar um café, sei lá, 7 horas da manhã, que hora que você vai comer de novo? Tem uns que não querem nem falar, você vai comer que hora? 8h30, 8h15, de novo? Pelo amor de Deus, não é o normal, Se você tomar um café às 7 horas da manhã, você vai comer que horas? Meio-dia. Passou de 3 horas, não passou? Não passou? Passou de 3 horas sem comer nada. Às vezes é só a carne da pessoa, a vontade da pessoa, a natureza. Tem gente que nem come muito, nem tem essa coisa de comer tanto na vida, nem come tanto, come pouquinho, se alimenta pouquinho, mas às vezes não faz o jejum. Isso não depende se você come muito ou pouco, todo mundo precisa fazer. Então, se você quiser, na quarta-feira, durante 7 semanas, vamos fazer um jejum coletivo. Você não está preso só à quarta-feira, como eu também não estou. Isso é um jejum coletivo, no mínimo 3 horas, e aí você vê se você vai fazer 4 horas, 5 horas, 6 horas, aí é você que tem que decidir o que você vai fazer. Um jejum pela sua vida espiritual,
não esquece, por você, a vida espiritual, você se fortalecer. Um jejum para você obter vitórias, para que você obtenha vitórias se você está enfrentando lutas. Você aproveita e inclui a sua família nesse jejum. Vou fazer um jejum pela libertação e conversão da minha família. E aproveita, Deus, estou jejuando pela igreja. Pronto, pela obra, pela igreja. Por você, vitórias, família. Às vezes tem lá, já disse aqui, às vezes tem lá um ente querido, está oprimido, está perturbado, está em trevas. Aquela pessoa às vezes quer sair daquilo, mas ela não tem força. Não tem força. Ela quer sair daquela vida, mas ela não tem força. Você tem um demônio escravizando a pessoa naquilo. Não adianta só falar, muitas das vezes. Não adianta só falar. Muitas das vezes um jejum, vou fazer um jejum e incluir o meu filho, por exemplo, nesse propósito, ou o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu pai, seja lá quem for, eu vou incluir essa pessoa em favor da libertação dela. Apresenta a Deus o seu jejum. Eu vou fazer um jejum na quarta-feira, sei lá, terça-feira à noite, antes de você dormir, apresenta a Deus. Deus, eu estou apresentando um jejum. Se você vai poder fazê-lo no outro dia, iniciar normalmente, eu vou fazer um jejum por isso, por aquilo outro, que o Senhor venha me abençoar. Espiritualmente, abençoa, me dê vitórias, abençoa, liberta o fulano, em favor da minha família, em favor da tua igreja. Pronto. Orou, vai trabalhar no outro dia. Não precisa ficar falando nada. Vai para a escola, vai ficar em casa, vai cuidar da sua casa, com um coração voltado para Deus. Está fazendo um jejum normal, de vez em quando, não precisa fazer igual um camelo, né? Botar 3 litros de água no estômago, não precisa. De vez em quando, necessidade, vai lá, bebe um pouquinho de água, tal. Não, estou fazendo um jejum, abstinência total, alimento e líquido. Então, nada, vou fazer até que hora? Sei lá, vou fazer até meio-dia. Dá um jeitinho de orar. Eu estou no trabalho, não tem lugar para me orar. Ali mesmo, ó Deus, meu jejum nas tuas mãos, tal, vai, se alimenta. Você vai se fortalecer com aquilo. Aquilo vai te abençoar espiritualmente. No mundo espiritual, coisas vão acontecer. Vão acontecer. Vitórias virão, porque você se humilhou diante de Deus. E isso tem uma força muito grande. E o diabo vai trabalhar. E vai trabalhando para que os cristãos digam: não, negócio de oração é outra época. Os crentes antigamente oravam, hoje não é tanto assim, não precisa. Os crentes antigamente jejuavam, hoje não precisa mais. E vai formando um monte de gente raquítica espiritualmente, força nenhuma. Cristãos que não têm força nenhuma. Por isso que o diabo faz a festa que faz por aí. Então vamos orar, fiquem de pé, por favor. Vamos falar com Deus, feche os seus olhos, no nome de Jesus. O Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu oro, Senhor, e peço em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha iluminar todos os que estiverem ouvindo esta mensagem. Jesus disse: quando jejuardes, não faça como os hipócritas, que se mostram contristados e que querem aparecer para os homens. Unge a tua cabeça com óleo, lava o teu rosto. Que o Espírito Santo possa abençoar, meu Deus, todos os que estão aqui, para que entendam que todos nós
precisamos nos humilhar diante de Ti. E o jejum é uma das maneiras para nos humilharmos, para humilharmos a nossa alma diante de Ti. Assim como Esdras e tantos outros apregoaram um jejum com o objetivo de se humilharem e pedir jornada feliz. Assim como Josafá pregou um jejum, porque precisava vencer vários inimigos. Assim como os teus servos jejuaram para que o Espírito Santo desse a direção para a obra missionária, para quem deveria ser separado, e o Espírito Santo deu, que eles venham se conscientizar de que é preciso nos humilharmos diante de Ti. Abençoa, Senhor, o Teu povo, que aqueles que têm vivido a prática da oração, do jejum, que têm se submetido à Tua palavra, vejam a cada dia ela se cumprindo. Que aqueles que não estavam praticando o que diz a Tua palavra, Senhor, que eles possam abrir o coração e possam colocar em prática o que diz a Tua palavra. Está escrito: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno. Abençoe também, Senhor, aqueles que estarão neste jejum coletivo na quarta-feira, em favor da vida espiritual deles, em favor de que vitórias importantes aconteçam, em favor da libertação e conversão da família, em favor da Tua igreja. Que haja, Senhor, respostas, vitórias, transformações, crescimento espiritual. Que o Teu nome seja glorificado. Nós Te pedimos isso de todo o nosso coração, porque o Senhor é Deus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, junto aos Teus pés, pois para ser maior no mar, que me render e Te adorar, que me render e Te adorar. tudo que há em mim, Tudo que há em mim, quero Te ofertar. e quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. não sou apenas servo, Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei. feche os olhos e cante, não importa. Não me importam as circunstâncias, Adorarei, adorarei.
Te louvarei. Te louvo. Importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Agradeça a Ele de todo o seu coração. Glorifique a Deus. Expresse para Ele sua gratidão, seu amor, sua fé, seu louvor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Te adoramos, te glorificamos, engrandecemos, Senhor, o Teu nome, porque o Senhor é Deus. Que a Tua presença, Espírito Santo, abençoe este povo, que a Tua presença venha fortalecê-los, abençoá-los, renová-los, que em nome de Jesus haja de fato comunhão contigo, que haja força, que haja fidelidade, amor, que haja, meu Deus, entrega, que haja transformações. Abençoe o Teu povo com a Tua presença, abençoe o Teu povo com a Tua força. Revela-te, Senhor, de uma maneira maior para eles e os abençoe grandemente, para que o Teu nome seja engrandecido, seja glorificado. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, e que o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, seja agradável a Ti. Nós Te glorificamos. Tu és o nosso Deus, a nossa riqueza, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus. Digno és Tu de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Cante para Ele. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus.